tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério Fê, onde a gente fala sério. Mas nem sempre. Isso aí, hoje estou aqui com o Rafael Klein. Ele é ex-morador de Subsede, atualmente está morando em Cuiabá. E ele vai contar um pouquinho pra gente de como um colono aqui dessa cidade minúscula que é Santa Helena foi parar num trabalho de fiscal do IBAMA, né? Então, Rafa, conta pra gente como você foi parar nessa vaga de emprego e ir lá para Cuiabá, sair daqui de Subsede e ir para lá. Sei que você fez a agronomia, não sei em qual cidade foi, mas enfim, você morou aqui em Subsede. Então conta pra gente como você foi conseguir essa vaga aí. Pois é, acho que isso foi tudo culpa da minha mãe. Dona Vera. Acho que ela sempre queria que eu fizesse concurso. Todos os filhos, na verdade, né? Ficava incentivando. Aí eu indo por essa linha, né? Na ideia dela. Se concurso é bom. E acabei prestando o concurso do IBAMA, que tá um pouquinho na minha área, mas nem tanto, também na área ambiental. E acabei passando. Aí acabei indo lá para Cuiabá. E desde então estou por lá, morando, trabalhando. Então, assim, a gente sabe que você fez a agronomia, como você me disse antes. Então, conta um pouquinho do CAET ali, onde você estava. E daí foi daí que surgiu, né? Porque você morava em Subsede, também aqui é uma área rural, né? Aqui em Santa Helena, então tem bastante disso, bastante agronomia. Então, foi dali que surgiu. Como você disse, não é tão relacionado, porém tá aí no mesmo naipe, né? A agronomia, daí foi para a parte de sustentabilidade, né? Ali de ser fiscal do IBAMA. Então, conta pra gente essa coisa aí desse negócio de agronomia, como é que é? A trajetória desde o CAET. Isso, pode ser. Eu me formei no fundamental aqui em Subsede mesmo, né? Aí depois fui pro CAET, que eu fiquei no internato lá, a gente ficava um dia todo lá, a semana toda, na verdade, né? Voltava só final de semana. Fiz bastante amizades lá, boas amizades. Depois a faculdade, eu fiz agronomia na Unioeste em Marechal. Também morei lá, né? Ficava a semana toda lá, só vinha final de semana, que era integral. E de lá voltei para Subsede. Aí comecei a trabalhar com meu cunhado ali no negócio de feno, né? E morango. Tem os morangos da Nath aí, morango São Miguel. A gente começou ali, só que ao mesmo tempo eu estava estudando um pouquinho para concursos, né? E surgiu esse do IBAMA. Daí fui lá para Curitiba fazer o concurso. E fiz para o Mato Grosso, né? Para o estado de Mato Grosso. Passei, fui lotado lá em Cuiabá mesmo, na superintendência, né? E estou trabalhando lá. Até hoje ainda. E assim, conta pra gente o que é o IBAMA. Muitas pessoas às vezes não sabem o que é, então fala pra gente o que é exatamente o IBAMA. O IBAMA ele trabalha fiscalização ambiental, né? Com mais olhos para a área amazônica, né? Porque é questão nacional daí. E trabalha também todo o Brasil, claro, né? Mas com foco na Amazônia e talvez na área costeira, parte de fiscalização de pesca. E eles trabalham também a parte de licenciamento ambiental, que daí foca em petróleo, licenciamento ambiental lá, o IBAMA, se fosse só coisas grandes, né? Vamos dizer assim. Petróleo, urânio também trabalha. Mas é isso, coisas mais que a gente nem conhece, às vezes. Eu também não tinha muito conhecimento do que era o IBAMA antes de eu entrar, né? E eu acabei ficando mais na parte da fiscalização, né? Que é fiscalizar desmatamento e garimpo, a gente vai bastante. Entendi. E assim, conta pra gente, como a gente estava conversando antes, o Rafael falou que antes dele realmente virar fiscal, ele teve que trabalhar um pouquinho antes de ter esse trabalho, né? E assim, então conta pra gente quando vocês estão no ato de trabalhar, né? Porque assim, é um pouquinho diferente, né? Onde você vai numa empresa,
você sabe que você só vai para a empresa, você vai ter que se deslocar de algumas formas quando é fiscal. Mas antes disso, você teve um trabalhinho diferente até virar fiscal, né? Então conta pra gente dessa parte. Pois é, na minha primeira viagem, logo que eu fui para Cuiabá, fui dia 21 de outubro, acho que em 1º de novembro, por aí, já me colocaram numa viagem, né? Uhum. Aí consegui logo uma autorização para dirigir. Só que daí minha colega que foi dirigindo, né? Foi eu e uma colega numa viatura e nós fomos em 3 viaturas, se não me engano. Então seriam 6 pessoas, né? E eu fui, né? Animado para ir, sabia nem onde que ia, aí eu fui. Aí fomos até Foi 2 dias de viagem, né? A gente foi o primeiro dia até Juína, já fica no norte do Mato Grosso. E o segundo dia a gente chegou lá em Colniza, né? Que é um município lá do nortão do Mato Grosso, na divisa com a Amazônia e Rondônia. Aí chegamos numa base da FUNAI, que não tinha nem luz elétrica, né? Tinha um gerador lá que tocava, como é que era? Das 6 às 10 da noite. E de Meu manhã Deus. também, das 6 até as 10, né? Então, era só essas horas para carregar o celular e a gente tinha que estar sempre esperto. Mas o trabalho em si, a gente saía de manhã, cedinho, né? Logo que acordava, umas 7 horas a gente saía. A gente já tinha o mapa no celular mesmo, né? Uhum. Dos alvos que a gente ia, né? Os alvos pega por satélite, os alertas de desmatamento, e a gente vai verificar, né? A gente chega lá, tira foto, se conseguir identificar já na hora o responsável, já faz a autuação. Se não, procura depois nos dados de CAR. Dados a gente procura, né? Vamos dizer, dados estaduais, federais, sempre encontra o dono, né? Cadê o nosso trabalho? Era sair de manhã, ir nesses pontos, visitar, tirar fotos, ver o que aconteceu, né? Quando tinha queimada, onde era só desmatamento, onde já tinha gado em cima, pastagem. Aí e a gente voltava só no final do dia também, né? Então era o dia inteiro lá no meio do mato, Sim. sem nada para comer quase, né? Porque eu de primeira viagem, então não levei nada, né? Nem sabia como é que era. Mas foi divertido. Passei uma fome lá, mas de noite a gente comia bem. Daí chegava lá e já tinha comida pronta. Entendi. E assim, após o ato de vocês irem, analisarem, claro que na primeira viagem, como você disse, você ainda não era exatamente fiscal, mas você estava acompanhando os fiscais ali, tudo junto, né? Que é uma equipe que vai para analisar, assim, o sistema, gente, é um sistema, que vai alertar onde está tendo desmatamento e coisas assim, né? Então, quando tem um grande alerta, eles vão ir analisar esse lugar, né? Então, como era do Mato Grosso ali a base onde ele trabalhava, foram ali no Mato Grosso, né? Teve a viagem longa de 2 dias ali, mas foi ali no estado, ali na primeira viagem, né? Às vezes eu não sei as outras, mas enfim, a primeira foi essa. Foram analisar onde tinha bastante desmatamento para ver o que estava acontecendo, né? E assim, quando vocês voltam para onde vocês trabalham, para onde vocês moram, quais são os processos que vocês fazem após as análises que acontecem nessas viagens de vocês? O trabalho em campo a gente faz autuações, né? Que seria multa, apreensões quando tem maquinário, né? Que está desmatando, ou no garimpo, apreende muita coisa. Autuação, apreensão e embarga a área, né? Que seria para a área se recuperar, né? E fica quase que para sempre no sistema, né? A não ser que a pessoa consiga regularizar, né, a área. Ou tem algumas formas de regularizar, né? Ela cede outra área com mata em troca daquela, por exemplo. Seria bem troca, a palavra correta, né? Mas é mais ou menos isso. Aí quando a gente volta dessas viagens, normalmente os relatórios já das autuações e dos embargos que acontecem a gente faz durante a viagem, né? Final de semana, quando dá um tempo, né? A gente tem que relatar tudo o que aconteceu, porque é uma autuação, né? A pessoa vai se defender. E daí no escritório, o nosso trabalho é mais processual, né? E às vezes vem pra gente
fazer tal da contradita, né? Que é falar o que é quando a pessoa apresenta uma defesa, a gente tem que apresentar o que aconteceu. Ah, não foi bem assim, né? A pessoa fala, não, a área já era desmatada, eu comprei de outro. Aí a gente tem que procurar no satélite de novo, né? Em que ano foi desmatado, o ano que ele comprou. E apresentar todos os dados que a gente encontrar, né? Para fazer valer essa multa, né? Porque senão a pessoa consegue derrubar e sai impune, né? E seria mais isso. E a gente trabalha com o processo dos outros também, mandando para as caixas corretas que a gente chama no sistema lá, né? Quem vai fazer a parte de gel, né? Precisa de um mapa, manda lá pro gel. Deu gel, faz o mapa pra gente, né? Ou precisa de uma análise jurídica, daí a gente procura alguém que tem mais experiência com a parte jurídica, né? Então, em escritório a gente trabalha mais instrução processual mesmo, que é fazer documento, né? Ah, entendi. Qual que é o que você mais gosta? Tá no escritório ou viagens? Ah, eu prefiro 1000 vezes as viagens. Sem contar que conhece os lugares, né? Sim, a gente conhece muita coisa aqui. Tive algumas oportunidades de conhecer aldeias indígenas, também as frutas amazônicas. Já tive a oportunidade de colher o açaí. Não cheguei a colher, né? Porque era muito alto para subir, mas eu tentei. Daí o pessoal colheu o açaí lá, colhia cupuaçu, que é uma fruta bem gostosa lá da Amazônia. Que máximo! Esses dias eu tava lá em Foz, numa chocolataria, né? Aí o cara apresentou o chocolate lá com cupuaçu, né? Que ele era lá do Acre. Sim. Aí ele falou que é a fruta que pouca gente conhece, mas que é bem legal de conhecer. Gostosa. Lá no norte a gente toma quase sempre. Quando para num restaurante é suco de cupuaçu. Caramba, como é diferente, né, a nossa cultura aqui do sul pra lá, né? Tu vai lá, Sim. conhece outras coisas e é muito interessante. E eu também. Se um dia eu gostaria muito de conseguir um trabalho que eu possa viajar para conhecer os lugares. E assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, às vezes dá uma saturada, que tem gente que trabalha viajando muito, né? Depende do cargo. Mas assim, tem gente que gosta e ama disso. Eu adoro conhecer os lugares, mas eu indo pra, tipo, qualquer lugar que eu possa conhecer uma nova cultura, ou conhecer que seja um lugar novo, é muito interessante. É muito legal. E assim, Rafa, conta pra gente. Você disse que tem umas coisas, os garimpos são um pouco mais difíceis de lidar. Então conta pra gente, essa é a maior dificuldade que vocês encontram hoje como fiscais? O IBAMA encontra? Ou é mais no Mato Grosso? Ou é mais no Brasil todo? Que é a dificuldade dos garimpos? Então conta pra gente desses garimpos ilegais que estão acontecendo aqui no Brasil e como é que funciona essa parte de vocês estarem analisando os garimpos hoje em dia. O garimpo é uma área mais perigosa, né, pra gente, mas depois de um tempo a gente acaba até acostumando, que eu acho que não é bom, né? Tipo, você perde o medo. Você tá lá, tá indo, vê coisa e continua, ouve tiro, continua. Meu Deus. Pois é. Na primeira situação, acho que eu fui no garimpo, a gente lá foi numa região lá perigosa, né, que eles dizem. Aí tava eu e um outro colega, né, mais velho, mais experiente, e acabou ficando só eu e ele e 2 policiais da Força Nacional, né. Aí numas alturas lá, a gente foi indo de viatura, né, foi indo, nós estávamos em 3 viaturas, né, 2 nossas e uma deles, né. Aí foi. Aí paramos num local lá, que não dava mais para passar, né. Aí na frente tinha um monte, parece areia, né? Mas é terra revirada do garimpo. Aí tinha rastro de escavadeira, né? Ah, meu colega chamou um policial lá e se enfiou no mato. Foi. Aí eu fiquei lá com outro policial, né? Sozinho, com medo. Fiquei lá quietinho, né? Você fazer o que agora? Só esperar. Aí, umas alturas, apareceu 2 garimpeiros lá, do outro lado do monte de terra lá, né? Aí deu de ver eles olhando assim, eles viram a viatura e nós ficamos atrás da viatura, né? Olhando pelos vidros, Sim. Né? Atrás mesmo. Aí deu pra ver que eu morrendo de medo, né? Achando que era uma situação que eles iam matar a gente lá. Mas assim, por que causou esse medo? Assim, como é que é? O garimpo é assustador? Como é que é essa parte? Então, primeiramente achava que lá todo mundo ia andar armado, né? Ando, né? Mas assim, não é
qualquer coisinha que eles vão te atirar também, Sim. né? E eles também têm medo da gente, né? Eu não sabia disso. Agora eu já sei. Mas teve, naquele dia a gente ouviu tiros, que foi bem nessa situação, né? Acho que uns do outro lado do Monte de Terra, eles deram tiro pra cima, né? Pra assustar a gente. Meu Deus. Aí, imagina, a primeira vez que eu tava lá, já ouvi tiro. Aí depois, outras vezes, foi mais tranquilo. Já cheguei até a ouvir tiro de fuzil lá uma vez, a gente destruindo uns acampamentos, né? Aí, de Sim. repente, deram uns tiros de fuzil, Meu uns Deus. 200 metros da gente, assim, numa área aberta, né? Uhum. A gente no mato, assim, daí na frente uma área zona aberta, né? Onde Uhum. eles garimpam. Do outro lado, mato também. Aí deram uns 7 tiros de Meu fuzil, né? Acho que Deus. pra cima também. Mas a gente nem liga mais, só continua o trabalho, dá uma olhada, só... Jesus amado. Mas assim, nesses garimpos, né? Não sei se todos que vocês vão analisar são ilegais, né? Então, como é que eu posso falar? Quais são as análises que vocês fazem? Eles estão desmatando no garimpo? Ou o que que é o processo que eles fazem que está afetando o meio ambiente? É o ato de garimpar em si, que eles usam escavadeiras hidráulicas, né? Que é a Uhum. pantaneira, acho que é conhecida aqui na região, né? Lá a gente chama de PC, que eu não sei porquê, né? Que é uma marca. Aham. Eles usam escavadeira, escavam os locais e vão lavando aquela terra, né? Para extrair o ouro. Só que eles formam, primeiramente, tira a vegetação, né? Que seria a Uhum. mata nativa. Depois vão escavando e sobra só aquela terra lavada por cima, né? Só que são áreas imensas Muito mesmo, grande. gigante. A gente sobrevoa. Normalmente a gente vai de helicóptero, né, nessa região. Aí você sobrevoando, você vê todo o estrago. É muito grande. Que, Sem contar o rio, que já não tem nada de vida lá, né? Acaba com o que rio. louco. As populações nativas lá, os indígenas também, ficam sem comida, né? Normalmente eles sobrevivem de pesca mais, né? Caça, Uhum. acho que não muito, porque não tem também. Mas o rio lá fica totalmente contaminado com tera e mercúrio, Sim, que usam caramba. também. Que louco, mas assim, a gente sabe que os garimpos, né, como você disse, são bem poluentes e assim, não é como você disse, é uma área bem vasta, né? Por Uhum. isso que eu te perguntei, eu não tinha tanta certeza, mas então é uma área muito vasta. Então vai acabar afetando muito do bioma, da vegetação que tem lá, né? Sim. Então isso é o maior causador, né? Porque eles estão cavando muito, estão poluindo os rios e isso acontece. Então, tipo, é algo que tem que ser neutralizado, senão, como a gente sabe, agora tem muita mudança climática, então isso já ajuda, daí as pessoas desmatando, esses processos, tudo já degrada tanto da nossa Amazônia, que é a única que não foi, tipo, implantada, como é que eu posso dizer? Que não foi implantada, né? As outras matas do mundo, elas foram plantadas, aqui a gente ainda tem ela... Ah, eu não sei explicar agora, desculpa, eu não me lembrei como é que explica essa parte agora, mas espero que tenha entendido. Mas assim, como vocês lidam com as mudanças climáticas? Porque a gente sabe que, juntamente com o processo que o homem desmata, as mudanças climáticas ajudam nisso também. Hum. Então, como é que vocês estão lidando com essa parte? O nosso trabalho é tentar evitar o desmatamento, né? Na verdade, eu vejo isso como duas forças, né? Tem a força dos que querem desmatar e a força do governo que não quer que desmate. Uhum. E às vezes um tá na frente, o outro tá na frente. E as tecnologias estão avançando bastante, o governo sempre está investindo em novas tecnologias, que nem agora a gente tem imagem de satélite diária, né? Tipo, se eu quiser ver a imagem de ontem, eu consigo ver, né? Se eu quiser olhar aqui na região, eu posso ver o que está acontecendo, né? E assim eu vejo como se fosse uma guerra, né? Quem tem mais acesso à informação, quase. Sim. E como a Amazônia é um local muito isolado, né? Acaba sendo difícil de fiscalizar. Mas a gente chega lá também, né? Mas é isso, acho que acaba sendo uma guerra ali entre quem consegue mais recurso, quem tem mais acesso, né? Que o acesso também Sim. é um impeditivo grande pra gente, né? Tem áreas que a gente não consegue acessar, porque é difícil mesmo, é muito isolado, é longe.
Mas tem bons projetos do governo também, já de recuperar as áreas, né? Que eles têm projetos de recuperar, eu não vou saber os dados exatos, né? Mas, tipo, tantos hectares até 2030. Projetos também de começar a cobrar mais, que até atualmente não tem muita cobrança quanto às áreas, a tal da recuperação do dano, né? Uhum. Vamos dizer, a gente vai lá, multa, embarga a área, né? Que seria para não usar mais a área, né? A área está embargada, não pode ser usada, mas acaba não tendo uma fiscalização quanto a se essas áreas realmente estão respeitando o embargo, né? Ou se eles estão trabalhando em cima. Continuaram ainda. É. Ah, mas a gente sabe que a floresta amazônica é um amplo, né? Pô, é uma área gigantesca, né? Então, com certeza, para que a gente tem, você disse que tinha em Foz do Iguaçu, tem em Curitiba, assim, lugares como esse onde você trabalha, né? Que estão, então, tem por todo o Brasil. Porém, mesmo tendo funcionários em todo o Brasil, ainda continua tendo dificuldade, porque é uma área muito vasta, então vai ter, vocês vão lá, né, como você disse, não tem essa fiscalização novamente para ver se eles estão usando a área de novo ou não, Sim. né? Então isso é um grande problema, porque a gente sabe que aqui no Brasil o desmatamento, todas as queimadas que estão acontecendo é muito complicado e tá gerando muita dificuldade, tá gerando estrago total na área verde que a gente tem, que é muito importante para o Brasil. E a gente sabe, o nosso bioma é que nem a Mata das Araucárias, né? Acho que é. Não, Mata do. Como é que chama essa parte litorânea do Brasil Mata ali? Atlântica. Isso, a Mata Atlântica, desculpa. Como ela foi desmatada por conta da urbanização no litoral e coisa assim. Então a gente sabe que é um processo que vem de anos acontecendo e agora, né, para os empregos futuros estão buscando muita sustentabilidade, né? Que é um emprego, a sustentabilidade ele tá um pouco ligada no que você faz, né? Porque vocês estão tentando preservar o meio ambiente. Então isso é muito importante, né? E assim, o que a população pode fazer que... Como que eu posso explicar? Que possa ajudar um pouco nessa parte. Não que tenha muito o que fazer, mas a gente sabe que esse negócio aí, desses garimpos ilegais, eles são uma grande empresa que faz isso? Ou como é que é? Tipo, são empresas que vão lá e desmatam tudo? Ou são pessoas autônomas? Como é que funciona essa parte? O garimpo, principalmente que a gente trabalha lá, em geral é o crime organizado mesmo. Eu acredito que a gente não sabe bem quem que é, né? Mas a gente sabe que é coisa grande, né? Porque o investimento é muito alto para conseguir chegar naqueles locais, aquelas máquinas. São escavadeiras e muitas escavadeiras, né? Então, cada escavadeira lá gira em torno de 1 milhão. Meu Deus. E do jeito que a gente retira, eles já estão colocando outro no local, né? Então, sei lá, por ano a gente acaba inutilizando, vamos jogar um número aqui, 200 escavadeiras, né? Isso é muito dinheiro e provavelmente elas foram pagas com o ouro que eles retiraram de lá, né? Sim. Porque já tem outras no local, no lugar delas. E o que a gente vê lá é que provavelmente é o crime organizado, porque tem muito dinheiro, tem armas, muitas armas, né? Às vezes a gente aprende também. 2 situações eu já não cheguei a... Uma eu não estava presente, né? Mas outra equipe apreendeu um fuzil e duas 12, né? Calibre 12. E outra situação também, um fuzil e 2 calibres 12. Fora outra situação que eu não estava na operação, né? Que aprenderam outros armamentos também. Então, eles têm muita arma, né? Assim, como a gente vai armado, né? Mas a gente vai só com a nossa pistola, né? Por enquanto. E é isso, é uma briga também, né? Mas eu acho que do jeito que a gente não quer atirar em ninguém, eles também não querem atirar na gente, né? Porque isso só piora pros 2 lados. Então a gente tá fazendo o nosso serviço lá e eles tentam esconder o deles, né? Eles tentam... Não, mas é algo complicado, né? Mas não pode acontecer, né?
Então tem que ter essa fiscalização e que bom que nós temos órgãos que possam ajudar nesse quesito, igual você, né? Mas assim, o que te motiva? Porque assim, foi algo muito repentino, a gente sabe que você fez, né, o concurso, claro que foi algo na área da agronomia ali, a faculdade que você fez e tal, mas assim, o que te motiva a estar aí nesse trabalho ainda? Você acabou se apaixonando pelo trabalho, como você disse, você gosta muito das viagens, e como é que é essa parte? O que te motiva a continuar? Você acha que os resultados que vocês têm nesses serviços te motivam bastante a continuar nesse emprego? Eu gostei muito da possibilidade de viajar, né? Imagina só, era um bicho do mato ali de subsede, não conhecia muita coisa. Aí de repente eu vou pra Cuiabá, de repente já tô lá em Colniza, que eu nunca tinha ouvido falar. Aí de repente vou ir pra Brasília fazer curso, aí volto pra Cuiabá, a gente vai. Já cheguei a entrar um pouquinho no Pará ali, na Amazônia, Rondônia, já cortei a Rondônia inteiro lá de cima até embaixo. Caramba! Isso é divertido, né? Acaba sendo um trabalho bem dinâmico, você não cansa, né? Tive boas experiências na primeira viagem lá que a gente tava, não sabia bem o que tava fazendo, né? Mas tava lá, tava acompanhando, né? Aí umas alturas lá, tinha uma área de desmatamento já grande, né? Já tava cercado, aí o fiscal resolveu apreender algumas coisas que estavam lá, né? Porque é objeto do crime, né? Aí entre esses objetos tinha um tratorzinho, né? Um Valmet 60, né? Que é um tratorzinho pequeno. Aí vai daqui, vai de lá, quem vai levar, né? Aí deram a ideia de eu levar, né? Que eu trabalhava no campo já. Aí eu meio que não falei nada, né? Acho que foi só conversa deles. Aí o Jacó queria levar, né? O Jacó, meu colega lá. Trabalhador, mas ele já tá querendo aposentar já. Aí ele falou que ia levar. Eu pensei, vixe, o Jacó levar, ele vai se quebrar aí nesse tratorzinho, né? Aí eu falei, não, deixa que eu levo então, né? Daí foi eu levar aquele tratorzinho. 60 quilômetros de estrada de chão, só Meu buraco. Jesus! Tava ficando escuro já de noite. Trator sem luz, sem nada, sem freio. Nossa Senhora! Eu falava pra eles, ó, na subida, vocês esperam lá embaixo, eu descer de volta, senão eu atropelo alguém. Sim. Aí foi eu com aquele tratorzinho lá, Jesus! pulando, eu tinha que andar de pé no trator, porque pulava Pelo demais. amor de Deus, devia ter deixado o amigo ir. Daí a viatura ia atrás, fazendo luz, né, porque eu não via nada na Meu frente. pai amado. Foi divertido, até hoje tá o tratorzinho lá, esses tempos eu andei com ele de novo, só pra dar uma volta. Ai, cara. Mas como é interessante, né? Que legal esse negócio um pouco repentino, mas pelo fato de você ter sido do campo, já sabia manusear aquilo lá, então foi embora. Mas um pouco perigoso, né? Mas, Sim, era muito perigoso. enfim, gente, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de aprender um pouco sobre, e é muito legal a gente perceber como o estudo pode te fazer, pode te levar para o mundo, né? Que nem, pô, a gente sabe que Santa Helena é tão pequeno, e às vezes nós jovens daqui, ou até outras pessoas pensam, poxa, será que um dia eu vou conseguir sair de Santa Helena? Será que um dia eu vou conseguir? Consegue. Tem, como você disse, concursos, tem um monte de coisa que a gente pode abrir amplas possibilidades de conhecer o mundo, de ir para outro lugar, né? Então, é muito legal. Então, se você tem o objetivo de querer, às vezes, sair de Santa Helena para trabalhar num emprego que a gente sabe que não tem por aqui em Santa Helena, claro que o Rafael disse que tem em Foz, bem pertinho, mas em Santa Helena não tem em si. Mas é um trabalho que vai te levar para outros lugares, novas experiências, e é muito legal. E eu acho que é isso. Pô, fala sério, já tô com saudade do próximo episódio. Um beijo.